Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje o tema é o profeta Elias. Vamos aqui tentar fazer uma explicação da vida deste profeta e do tempo em que ele viveu. Começando, portanto, é importante conhecer a história e compreender o caminho percorrido até chegar ao presente, para construirmos um futuro melhor, para que possamos viver de forma mais lúcida e consciente, mais sensível e amorosa. Daí a importância de compreendermos quem foram os profetas e a sua ação na vida dos povos e no mundo, para um melhor entendimento do processo evolutivo da humanidade terrestre. O sentido da palavra profeta é o de porta-voz, isto é, mensageiro encarregado por Deus para dar a conhecer a mensagem divina e manifestar por meio de ações a sua vontade. Eram inspirados diretamente pela espiritualidade superior, tinham uma missão essencialmente espiritual, no seio do povo, agindo como guias. Agiam movidos por revelações oníricas, visões ou inspirações diretas. Foram verdadeiramente importantes para o judaísmo. Ao estudarmos o judaísmo e o cristianismo, temos de referir estes personagens significativos que tinham inspiração do plano espiritual. Na questão 624 do Livro dos Espíritos, em que Kardec questionou os espíritos qual o caráter do verdadeiro profeta, eles responderam: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-los pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Um dos aspectos da missão do profeta é de profetizar, ou seja, dizer de uma forma prudente, cifrada, qual o planejamento divino estabelecido para a marcha progressiva da humanidade terrena, a fim de demonstrar que o homem é, na sua essência, um espírito imortal neste contexto cósmico e não um ser perecível. O aspecto principal da sua missão é instruir. O profeta é um instrutor, um educador, mas não um educador no sentido intelectual. É um educador que ensina a lei de Deus, que ensina os padrões morais da lei divina. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, itens 4, 5 e 7, Kardec descreve a definição de profeta. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornam sinónimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz que todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pois pode um homem ser profeta sem se fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, e o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade do profeta. Para o vulgo ignorante, todo o fenómeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso, miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece que o fenómeno, por muito extraordinário que pareça, mais não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos factos sobrenaturais se restringe à medida que a ciência se alarga. Do mesmo modo que a física, a química
a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, o Espiritismo revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza, facultando a explicação de certa ordem de fenómenos incompreendidos até o presente. Ele destrói o que ainda revela do domínio do miraculoso. A profecia é a predição do futuro, ou seja, de factos que ainda estão por acontecer. Muitos temem até mesmo conhecê-las, porque elas parecem assombrar o futuro, enquanto não são interpretadas corretamente, desvelando o que há de vir e que é consequência de atos praticados no passado. Portanto, todas as profecias são revelações que são trazidas do plano espiritual, mas que têm todas uma função, não é? Portanto, as profecias são uma consequência das nossas ações praticadas no pretérito. Ao longo da história, houve um grande número de profetas bíblicos ligados ao judaísmo. Esses profetas bíblicos foram classificados como profetas maiores, profetas menores e profetas oradores. A designação de profeta maior ou menor se refere ao tamanho da obra literária que cada um produziu. Já os profetas que não produziram textos que compõem o cânon bíblico são geralmente chamados de profetas oradores. Entre os profetas oradores citamos Elias e Eliseu. Elias é um nome hebraico que significa o Senhor é o meu Deus, Jeová é meu Deus. É conhecido como Tisbita, por ser originário de Tisbe, na região de Gileade. É um reconhecido profeta taumaturgo, o que realiza fenómenos paranormais, sobrenaturais, miraculosos. É esse o sentido da palavra. Não há livro na Bíblia escrito por ele, mas existem referências a seu respeito em diversos autores, como dos livros dos Reis 1 e 2, Malaquias e no Novo Testamento. No livro de Malaquias, o retorno de Elias foi profetizado, que fez dele um arauto do Messias. O reinado de Israel, reunido pelo rei Salomão, fora dividido em dois por seu filho Roboão: reino de Israel, a do norte, e reino de Judá, a do sul. O reino de Israel manteve políticas contrárias à lei de Moisés, do culto de Javé, do Deus único, dos hebreus, querendo afastar o foco político de Jerusalém, construindo altares e templos para sacrifícios. Sacerdotes que não pertenciam à família dos levitas permitiu e encorajavam a construção de templos dedicados aos deuses de Baal, deus pagão responsável pela chuva, trovão, relâmpago e orvalho. Elias viveu no século IX a.C. Reinava Acabe, o 7º rei do reino de Israel. Acabe casou com Jezabel, princesa de Sidom, Fenícia, uma sacerdotisa de Baal, que passou a governar em Israel de acordo com a sua cultura e religião, superando os rabinos e sacerdotes e submetendo-os às suas ordens, obrigando os próprios sacerdotes israelitas a cultuar a Baal. Israel passou a adorar Baal e Jezabel cresceu politicamente, suprindo os rituais mosaicos, mas não se limitou a isso, pois queria combater o Deus de Israel e perseguir todos os seus seguidores.
de forma dominadora, sacrificava crianças em nome da santidade e inocência. Recorreu ao dinheiro do tesouro público do Templo de Israel para sustentar os 450 profetas do deus de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, deusa fenícia da fertilidade. No Palácio Real seria mesmo construído um templo dedicado a Baal. Aparentemente, o seu próprio marido, o rei Acabe, sentiu-se atraído pelo culto destes deuses, renegando Javé para segundo plano. Os sacerdotes e profetas israelitas, uns foram eliminados, outros tiveram que se exilar no deserto devido à perseguição promovida por Jezabel. A adoração a Baal era completamente imoral. Nos cultos e rituais dedicados a esses falsos deuses, havia orgias e prostituição. Até mesmo as imagens de Baal eram acariciadas e beijadas. Essas imagens normalmente tinham a aparência de touros e bezerros. O culto de Baal também exigia oferendas e até sacrifícios humanos. Através do profeta Jeremias, Deus denunciou e condenou o sacrifício infantil a Baal. Os próprios pais entregavam seus filhos em holocausto para serem queimados no culto a Baal. A resistência local contra esta política religiosa foi encabeçada pelo profeta Elias. Até então desconhecido pelo seu nome verdadeiro, o profeta surgiu confrontando-se com os ensinamentos de Jezabel. Ele alerta a Acabe que se seguirão anos de uma seca tão catastrófica que nem mesmo o orvalho cairá, porque Acabe e a sua rainha ocupavam o fim de uma linha de reis de Israel que teriam feito o mal aos olhos do Senhor. Após Elias confrontar Acabe, Deus lhe ordena que fuja de Israel para um esconderijo ao lado do riacho de Carite, onde seria alimentado por corvos que lhe traziam pão e carne e beberia do rio. Mas quando o rio secou, Deus disse a Elias para ir até à cidade de Sarepta, onde havia uma viúva que lhe daria comida. Então, chegando lá, ele vê uma mulher apanhando lenha e lhe pede que o alimente. Entretanto, ela afirma que não tem comida suficiente. Mas Elias afirma: porque assim disse o Senhor Deus, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua vasilha não faltará até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Algum tempo depois, o filho da viúva adoece e ela reclama furiosa: vieste, pois, à minha casa para lembrar-me dos meus pecados e matar meu filho? Então Elias toma seu filho nos braços, coloca-o sobre a sua cama e ora a Deus para que ele ressuscite, o que ocorreu de facto. Este facto, não é, como a doutrina espírita nos ensina, voltar à vida corpórea um indivíduo que esteja realmente morto, ou seja, em que perder a vitalidade e que o seu espírito já tenha deixado o corpo, portanto é completamente contrário às leis da natureza. O que provavelmente terá ocorrido é que podia estar em estado de letargia, aquele ser, o espírito ter-se emancipado e Elias, tendo feito a oração e tendo ao seu influxo fluídico, portanto, ter feito retornar este espírito novamente ao corpo. Depois de 3 anos de seca e fome, Deus ordena a Elias que anuncie a Acabe o fim da seca. Quando Acabe vê Elias, confronta-o: és tu o perturbador de Israel? Elias responde devolvendo a acusação a Acabe, afirmando que ele é que teria perturbado Israel ao permitir
o culto a falsos deuses. Elias então repreende tanto o povo de Israel quanto Acabe por tolerar o culto de Baal. Até quando claudicareis dos dois pés? Interrogou ele. Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, seguia Baal. O povo nada respondeu. A mensagem do profeta desconhecido passou a contrastar religiosamente e provocou terror entre os rabinos e sacerdotes, que passaram a exigir dele uma prova contundente em forma de sinal de comprovação da sua autenticidade. Era necessário que Elias provasse o seu chamado por Deus, bem como a verdade da sua mensagem. Elias propõe um teste direto dos poderes de Baal e Javé, o povo de Israel. 450 profetas de Baal e os 450 profetas de Azará são convocados ao Monte Carmelo. Lá 2 altares são erguidos, um para Baal e um para Javé, sobre os quais madeira é colocada. 2 bois são sacrificados, cortados em pedaços, que são colocados sobre a madeira. Os sacerdotes de Baal nada conseguem com o seu Deus, apesar de tudo fazerem durante todo o dia. Oravam, mas nunca conseguiram que o seu altar fosse inundado por fogo, não é? Por forma a que fossem consumidos os seus sacrifícios, os sacrifícios do animal, não é? Do boi. Elias ordena então que o altar de Javé seja encharcado com água de 4 jarras grandes, derramadas por 3 vezes, portanto em círculo, formando um círculo. Ele pede a Deus que aceite o sacrifício. E então o fogo do Senhor desce do céu, consumindo a água, o sacrifício e as pedras do altar. Elias aproveita-se da situação, não usa de clemência e exige junto do rei a morte dos sacerdotes de Baal, que foram decapitados na torrente de Chisson. Em seguida, ora com furor para que a chuva volte a cair sobre a terra, o que acontece simbolizando o fim da fome. Jezebel fica sabendo o ocorrido e ameaça matá-lo. Então Elias foge para Berseba e de lá segue sozinho pelo deserto, até que finalmente se senta sobre um arbusto, onde pede a Deus que o mate. Então adormece ali e é tocado por um anjo que ordena a ele que se levante e coma. Ao despertar, ele encontra ao seu lado pão e uma jarra de água. Após adormecer novamente, ele volta a ser acordado pelo anjo, que lhe ordena que volte a comer e a beber, pois tem diante de si uma longa jornada. Elias viaja por 40 dias e 40 noites, até ao monte Horebe. Lá ele procura abrigo numa caverna. Deus novamente volta a falar com ele e lhe ordena que parta novamente. No caminho encontrou Eliseu, que passou a lhe seguir. Após algum tempo, Elias teve uma previsão do futuro e anunciou a morte do rei Acabe, da rainha Jezabel e de seu filho Ocosias, o que de facto veio a ser confirmado. A morte de Elias ocorreu quando estava conversando com Eliseu, a caminho do rio Jordão, e eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então Eliseu tornou-se seu sucessor e a partir daí começou a sofrer a influência do seu espírito. Nas várias referências do primeiro ao segundo testamento da vida deste profeta, podemos comprovar a reencarnação como sendo algo natural. No primeiro testamento, Malaquias capítulo 4, versículos 5 a 6, refere: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos,
e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. No Segundo Testamento temos várias referências que comprovam que Elias volta reencarnado na personagem de João Batista. Entre elas temos em Lucas, capítulo 1, versículos 13 a 17. Disse-lhe, porém, um anjo: Zacarias, não temas, porque a tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te gerará um filho, a quem darás o nome de João, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor teu Deus. E irá diante dele do espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Outra passagem que assinala a identificação do profeta como sendo o próprio João Batista é quando os apóstolos Pedro, Tiago e João perguntam a Jesus, após a transfiguração no Monte Tabor, sobre a volta de Elias. Está em capítulo 17, versículos 10 a 13 de Mateus. Então, porque escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? Em resposta, Jesus disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Digo-vos, por outro lado, que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto queriam. Assim também o Filho do Homem está na iminência de padecer sobre as mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes tinha falado a respeito de João Batista. Aqui se trata da reencarnação de Elias na figura de João Batista. A explicação esta aceita pelos apóstolos com muita naturalidade, justamente por estarem familiarizados com a realidade da reencarnação. As palavras de Jesus confirmam tal facto em Mateus, aqui ainda mais claro, capítulo 11, versículo 12 a 15, referindo-se a João como o próprio Elias Espírito. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os violentos se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiseres aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. A violência da lei mosaica ordenava o extermínio dos infiéis para ganharem a terra prometida, paraíso dos hebreus. Por isso a citação: o reino dos céus sofre violência. No período de Jesus, a sua revelação estabelecera que para se ganhar o reino dos céus, o trajeto deveria ser outro, o da caridade e o da doçura. Penso que este foi o trabalho que trouxe deste profeta. Mais havia a dizer sobre ele, mas o tempo é pequeno, é pouco, então teve que ser resumido. Mas penso que ficou aqui clarificado qual era a sua missão e também ficou aqui demonstrado que ele se tratava da reencarnação do profeta, o João Batista se tratava da reencarnação do profeta Elias, comprovando assim a reencarnação que alguns, não é, ainda duvidam, não é? Espero ter sido esclarecedora a palestra para todos